Deus. Amém, amados? Pode baixar, tá? A paz do Senhor, vamos começar nesse momento a nossa 10ª lição. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Senhor, nós somos gratos por essa manhã, a sua presença, meu Deus, em nossas vidas. E agora, neste momento, meu Deus, começando esta grande escola bíblica, essa grande escola teológica, qual o Senhor tem nos ajudado a estar crescendo na graça e no conhecimento. Venha abençoar-nos, ó Pai Santo e Poderoso, nesta manhã, para que possamos juntos, uns aos outros, meu Deus, ensinar-nos para poder, com o Teu Espírito Santo, estando, meu Deus, eterno, todo momento, guiando, nos ensinando, edificando, em todo momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos à leitura aí, classe. Hoje nós vamos falar na lição de número 10 sobre o ministério de mestre ou doutor, texto áureo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6, 7. A verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são, por Ele, chamados para edificar a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe. Vamos fazer alternadamente, por favor, ajuda na leitura, tá bom, amados? Vou ler um versículo e vocês leiam logo depois, alternadamente vamos fazer. Mateus 7, 28, aconteceu que, concluído Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Atos capítulo 13, todos juntos. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, e saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém. Algumas notas de ensino, como na nossa introdução. Quero frisar aí que o ministério de ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. E na última parte, nós observamos na introdução que é uma tarefa importante e dispensável que exige muito de quem a desempenha. Em primeiro lugar, temos que frisar nessas lições que é dom, dádiva, presente de Deus. Uma coisa importante a se reparar com isso daqui é que a pessoa que recebe este dom, muitas das vezes não tem a capacidade intelectual imediatamente para desenvolvê-lo. Vai acontecendo todos os momentos no exercício do dom em que você vai tendo experiência. E é claro que no decorrer do exercício desse dom, você pode se capacitar. A primeira condição de capacitação, principalmente nos dias de hoje, e você e eu podemos fazer, é a leitura diária da Palavra de Deus. A leitura diária da Palavra de Deus, em primeiro lugar. Importante é que uma coisa que não pode deixar de acontecer entre nós são os cultos de ensinamento e cultos como este, da escola bíblica. E o interesse daquele que já está sentindo o dom, já está recebendo de Deus, que pode ter o desenvolvimento desse dom ministerial de mestre, doutor, é para poder ter frequência nisso aqui. Você pode ter já indícios de que você está com esse dom. Um dia ele vai começar a se desenvolver em você. O primeiro indício é o interesse. É importante. E a tua atenção leva você a ler mais, a querer saber mais.
Você pode observar que hoje em dia existem mestres e doutores muito chatos, porque lá perguntavam muito, puxando até a camisa do professor, puxando então o paletó do pastor, né, do líder. Amém por isso. Então, que seja dessa maneira. O discípulo chato aprende mais, para a glória de Deus. Então, amados irmãos, uma coisa importante por ser dom é que também é dado para qualquer pessoa, independente da sua capacidade intelectual. Então, ninguém tem desculpa. Eu tenho Mobral e olhe lá. Eu tenho segundo grau e olhe lá. Ah, meu Deus, eu abandonei a faculdade. Independente de cima ou abaixo, Deus vai dar essa condição, esse dom a você, e Ele vai prover todo um caminho excelente para você fazer o exercício desse ministério. Deus, Ele sempre provê todas as coisas. Observe como o nosso Deus tem feito na tua vida e na minha vida. Com coisas tão simples, com pessoas tão simples, ministérios grandes se desenvolveram, porque Deus é que deu o dom. Não foi a pessoa que foi numa faculdade para depois Deus dar o dom, não. Não desmerecendo isso, mas Deus dá dons aos homens, como está escrito, e ponto final. Tá? Importante nota também para você entender é que é Ele que habilita. Ele que habilita. Uma coisa interessante da leitura, eu gostaria que você se perguntasse, né? Quantas vezes, por exemplo, você já leu a Bíblia? Quantas vezes você leu alguns livros seculares? Você gosta de ler? Entenderam? Isso é importante. A palavra de Deus fala que toda a Escritura ela é proveitosa. E há muitos livros de bons autores neste momento que participam deste versículo. E graças a Deus, amados irmãos, a igreja é forte ainda na terra por ter pessoas que leem, não ficam à mercê dos mestres ou doutores lobos, pelo amor de Deus. Na primeira parte do primeiro tópico, o mestre da Galileia é o Senhor Jesus Cristo como mestre por excelência. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. A última parte diz aqui, a verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções. Olha o que pode acontecer comigo e com você nesse ministério. Ou você é amado, ou você é odiado. Ou alguém gosta do que você ensina, ou alguém não gosta. Não tem meio termo. Entendeu? Vai se disfarçar, pode até se disfarçar de meio termo, né? Fica todo carinhoso, você ensina tão bem, depois para o outro lá do outro lado ele vai falar. Fulano de tal vacila direto, fala aquilo toda hora. Não sei por que ele fala aquilo. Não sei por quê. Não precisa. Aí fala assim dessa maneira, né? Mas, na verdade, no fundo, ou é uma coisa ou é outra. Tem jeito. Então, amados irmãos, e nós que julgamos, né, então mesmo tomar cuidado, que o versículo está bem claro, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque da mesma medida que vocês fizerem, vai ser da mesma forma contigo também. Então, este mestre por excelência aqui, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o paradigma, ele é o modelo, ele é a referência. Irmãos, o que é mais importante saber como começar uma obra se você não lê as Escrituras e vê o que Jesus fez? A primeira coisa que foi me dado como novo convertido foi a palavra de Deus, somente a Bíblia com o Novo Testamento. E foi me orientado, leia logo, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê logo esses evangelhos aí, tá bom? Qualquer dúvida você vem falar comigo. Eu gostaria de perguntar para vocês se também fizeram isso com vocês, porque comigo deu certo. E estamos aqui, graças a Deus, para poder despertar o interesse, não ficar à mercê do lobo. Perguntar, você ensina aqui da nossa aqui que está certo mesmo? Então, é importante isso, e muito importante. Então,
em observação a esse ministério de Jesus Cristo, nós temos o quê? Jesus, o modelo, e por isso é que ele disse, João 15:5. Quem sabe o que está escrito lá? João capítulo 15, versículo 5. Glórias a Deus. Leia o versículo 14, por gentileza. E o 15 você completa. João 15, versículo 4 e 5. Olha lá. João 15, 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É interessante esse ponto, porque quando Jesus Cristo falava, ele era a palavra falando, como João capítulo 1 fala. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Primeiro ponto de ensinamento já tem aí. Por que graça? Porque é favor imerecido. Porque cheio de verdade? Porque ainda a obscuridade havia no meio dos homens, havia apenas um ponto de luz para clarear, que era a Torá. E o povo de Israel, para poder, com o exercício da fé no dia a dia, na sociedade envolvida, também mostrar esta palavra da Torá que foi pregada, muito bem dissecada por Moisés e outros autores, principalmente Esdras. Leia o livro de Esdras, a importância do ministério dele, para que pudessem, no decorrer da história, fazer o ensinamento por si só como povo. Hoje em dia, nós ainda recebemos ensinamentos através desse povo, pelo seu zelo na tradição das Escrituras, mas é o ponto de luz, porque Jesus Cristo, quando veio, ele veio como a verdade a todos. É diferente isso. Então, ele não veio ensinar para alguns, ele não veio ensinar somente para um grupo seleto, ele veio para ensinar a todos. Entenderam? Por isso, ele é por excelência. O mestre divino, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel, e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum no seu tempo. João 3, 1, 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Eu quero que vocês entendam, basicamente, de análise daquele que conhece de educação. Existe a pedagogia, a andragogia, existe a didática, vamos dizer assim, os parâmetros básicos para que alguém possa entender que aquela pessoa realmente ensina. Mas o que Nicodemos observou não foi só isso. O que Nicodemos observou é que ele sentiu que de Deus saía palavras de verdade. Como ele discerniu isso? Ele discerniu através das Escrituras, que ele teve a interpretação desde a sua maturidade, e foi observando. Tudo que era ensinado por todos os mestres da sinagoga, ele foi observando todos os escritos, e vendo que nele havia realmente aquela verdade, o cumprimento da lei, que basicamente, como Isaías falava, o Messias viria desta maneira. E muitos outros não enxergaram, mas ele enxergou. Hoje em dia, está acontecendo esse desafio. Se eu e você não enxergarmos que há verdade naquele que ensina, podemos ser enrolados. Como o presbítero Rubens falava, podemos ser embrulhados, é um embrulhão. Você sabe o que é ser embrulhado, irmão?
Você já viu como é que se embrulha? Você pega um pacote, alguma coisa assim, e faz um papel, enrola, enrola assim, vai sendo enrolado. Daqui a pouco passa na mão de um, passa na mão de outro. Entenderam? Era por isso que ele falava dessa maneira. E a gente não pode fazer isso, não pode ser assim. Jesus Cristo é o mestre por excelência, é o mestre divino. Pergunta a ele, vai até ele, o Espírito Santo está nos auxiliando em todo momento. Se houver dúvida, graças a Deus existem os mestres para podermos juntos também esclarecer a palavra, mas é importante que nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento todo dia, e não embrulhados. Tá? Um ponto muito importante, quem ensina e quem prega. Você sabe a diferença de quem ensina e quem prega? Uma coisa que eu já sinto, às vezes eu ouvi, alguém falar assim, meu Deus, que pregador bom, ele pregou ensinando. Irmãos, há diferenças. Às vezes a pessoa não sabe o que quer pregar. Às vezes não sabe. Vou te dar um exemplo aqui. Quando a pessoa está ensinando, Deus é o maior ensinador por excelência. Aonde foi a primeira aula, a primeira sala de aula, quais os primeiros alunos que Deus pegou aqui na Terra? Vocês se lembram? Onde é que está? Hã? Não. Deus, como professor por excelência, pegou um lugar, reservou ele pessoas e ali ensinou. Onde foi isso? Vou dar uma dica, Gênesis. No Éden. Quantos alunos? 1. Depois. Já viu aquele camarada que reclama que só tem 2? Só veio 2 alunos. Deus teve 2 alunos, no Éden. Deus. E quem somos nós para reclamar que só temos 2 alunos num dia numa classe de aula? É por isso que ele diz, Lucas, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Glória a Deus. Diga, pastor João. Todo dia só ia um, né? Só vem um. Pois é, tem que dar valor, Não sabe a história, né? Isso. E pegando esse gancho aí, pastor João, né? Tinha um aluno, depois tinha outro na congregação, né? Hoje é uma igreja. Olha só esse ponto 3 para finalizar, tópico 1. O mestre da humildade, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia, enxugar-lhes lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha cingido. Então, o que ele fez aqui? Mostrando que quem ensina, primeiro, tem que estar sentado para aprender. Entendeu? Essa pessoa que não pode ter reclamação, porque ele foi um dia um discípulo. Às vezes ele não prestou atenção, mas naquele dia que ele foi só ele ou mais um e não prestou atenção. No dia que ele foi mestre, ele viu 1 e 2 também de novo. Olha que coisa maravilhosa. E Deus começou uma grande obra, uma grande igreja. Então, você observa que esse detalhe, Deus sempre faz conosco no começo da trajetória, no começo. Então, senta primeiro para aprender, para depois um dia você ensinar. E é isso importante, tá, irmão? Eu lembro da minha primeira revista escola dominical, A Armadura de Deus. Quem deu? O falecido
pastor Carvalho, que era tenente da Marinha, homem de Deus, aprendeu hebraico e aprendeu grego para ler as Sagradas Escrituras no original do Ocidente, original desde o começo. Então, a gente observa que essa dedicação, aqui no começo, o pastor por excelência e mestre, nosso Jesus Cristo, ele mostrou esses 3 pontos muito evidentes. Ele era a palavra e discorria a verdade todo o tempo. Ele era divino, reconhecido até por aqueles que ensinavam. E ele era humilde. 3 características maravilhosas para quem ensina, que não podem faltar. Diga, irmã Rosa. No começo da igreja, né? Glória a Deus. É aquela que veio aqui, aquela pastora? Isso. Está vendo? Começou com um, ela pregava, e a outra, e vice-versa. E hoje a igreja está... Isso aí. Isso. É dessa maneira. Ponto de número 2. O ensino das Escrituras da igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus antes de ascender os céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino, proferido no poder do Espírito Santo, tendo à vista a plena edificação da igreja na palavra do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino dessa capacidade de aprender para, posteriormente, ensinar. Não devemos desprezar. Amados irmãos, aqui nesse ponto 1, interessante a gente observar que é o único dom ministerial a qual está explícito que tem que fazer alguma coisa. Porque ele é o único que fala. Por quê? Ele fala de um, fala de outro, mas quem ensina, dedica, tá? Já está falando assim, ó, dedica. Se esforça. Entende? Porque quando a gente observa a raiz desta palavra, mestre, doutor, no mundo secular, você tem uma formação, depois você pode ter um mestrado e depois um doutorado. Há essa divisão. Aqui, nesta palavra, no original da Bíblia, ela coloca as duas de uma mesma maneira. A palavra hebraica para definir este mestre e doutor, ela fala sobre Rabi, Rabone. Você se lembra quem chamou o mestre de Rabone? Quando ressuscitou, Jesus foi chamado por alguém de Rabone. Você lembra? Foi uma das mulheres que o seguia. Por que ela chamou de Rabone? Porque ela se lembrou de que ele tinha uma palavra que enchia ela de ensinamento, enchia ela de poder para poder vencer aquele momento. Porque ver o mestre, o Senhor Jesus, que transformou a vida dela, agora morrer, não foi fácil, não. Não é fácil a gente ver os nossos mestres morrerem. E quando eles morrem, a gente fica meio que quase desesperado. Como é que eu vou continuar aprendendo agora? Então, Jesus Cristo, ele comissionou já, ele determinou, não vai, mas eu vou mandar o Espírito Santo com vocês. Rabi, Rabone, Rabi, em hebraico, significa muito, grande,
Grande em hebraico tem uma palavra chamada kadori. O grande normal, quando ele fala, vai lá e pega aquele grande banco, aquele kadori banco, grande banco. Mas para falar de você que está ensinando e que tem o Espírito Santo em você, alguém vai falar Rabi, Ravi, Rabone. Você é grande em conhecimento. Temos todos muita coisa para poder ensinar nesse mundo, irmão. Cada um na sua devida capacidade e experiência. Não é desprezado ninguém. Eu fico na minha limitação. É por isso que eu falei, eu vou contar com todos. Então, amados irmãos, sempre dessa maneira. E essa palavra hebraica, ela remete a gente entender. Provérbios capítulo 22, versículo 6. O que está escrito lá? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Versículo 6. Glória a Deus. Instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. É interessante esse desviar aqui, não dá garantia de que ele vai ser uma pessoa salva. A garantia aqui é de que ele não vai errar de quem aprendeu. Essa é que é a diferença. Entenderam bem? O pai e a mãe são pastores da igreja. Não dá garantia que os filhos vão ser pastores também. Por maior esforço que possam fazer em toda a sua caminhada na infância e juventude dentro da igreja, pode acontecer um desvio, mas lá na frente, ele jamais poderá ir contra a sua face, mãe, vó, tia, pai, avô, de que não teve o ensinamento. Ele não pode se desviar disso. Ele teve. Essa que é a verdade que está aqui. Sim. Maioria. Muitos. Isso, reconhecimento, mesmo desviados. É isso aí. Entenderam bem a interpretação desse versículo, irmãos? O ponto de número 2, do tópico 2, está falando sobre a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2, 42. Quem pode ler aí? Atos 2, 42. Vamos lá. Lá no finalzinho do texto. Está falando sobre as primeiras conversões. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Irmãos, tudo isso aqui não é escrito por um acaso. Quando você lê a palavra de Deus, dá ênfase, dá atenção com relação à sequência. Tá? Por que está escrito nessa sequência? Porque só foi escrito em português, botou vírgula aqui de qualquer maneira? Não, essa sequência aqui está certa, é dessa maneira. Não haveria a condição do crescimento da igreja se não tivesse ensinamento primeiro. Eles não conseguiriam ter comunhão, eles não conseguiriam ter o pão no partir, entendeu? Saber as necessidades, compartilhar as necessidades, e jamais eles conseguiriam orar direito se não tivesse ensinamento. É exatamente isso que você está lendo aí. Se não tivesse doutrina, se não tivesse ensinamento, não estou falando doutrina
como colocação aqui, botar o regimento aqui, colocar para vocês o que é relativo aos usos e costumes. Não, estou falando doutrina, ensino. O comportamento moral, ético, da educação cristã que você e eu devemos ter no decorrer da vida. Não aconteceria jamais a comunhão em primeiro lugar. Por que comunhão? O primeiro aspecto de comunhão que nós temos quando Deus faz uma conversão poderosa em cada um de nós é essa ligação na declaração. Então, você tem que declarar a sua fé para poder a sociedade reconhecer que você está começando a mudar. E você também, em primeiro lugar, tem que reconhecer isso. Em nome de Jesus. E os demais da casa vão reconhecendo, os demais do teu trabalho vão reconhecendo. Isso do Espírito Santo está trabalhando a comunhão. As pessoas vão ver um homem diferente, uma mulher diferente. Então, foi ali instruído, recebendo, agora, depois da comunhão, acontece o quê? O partir do pão. Essa palavra pão aqui é colocada propositalmente, não somente a lembrar a ceia, que todo membro em comunhão, que foi batizado e entrou em comunhão, participa da ceia. Mas está falando aqui sobre as necessidades. Então, a colaboração financeira é importante. A sua colaboração na obra, entendeu? Fisicamente, é importante. Para você saber a necessidade. É muito difícil, às vezes, a gente aqui, né, pastor João? Desse lado, ver uma pessoa que não vem, está totalmente, a gente parece até que ele se excluiu. E quando aparece na igreja, aparece para pedir socorro financeiro. Vamos socorrer? Vamos. Ele ainda é membro, mesmo que não está dando satisfação, não quer que fale, não quer não sei o quê, não sei onde que foi, que aconteceu, e apareceu dessa maneira. Aí a gente vai perguntar, irmão, vamos orar, vamos aqui, vamos fazer todo... Mas é difícil, mas é muito chato, irmão. Agora pense na sua família. Você sabe o que eu estou falando. Você ajuda aquela pessoa e sempre ali numa ingratidão. E, de repente, ajuda, a hora do desespero chega de novo. Você respira fundo, senta para saber a notícia, para encarar de novo a pessoa e vai ouvi-la. Vai ouvir a pessoa. E vai ajudar. A palavra de Deus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Suportai-vos uns aos outros em amor. Orai pelos vossos inimigos, porque não há nenhuma recompensa àquele que ora pelos seus que amam, mas sim por aqueles que vos odeiam. Isso tem recompensa. Jesus falou isso nos evangelhos. Amém? Então, entenda bem a doutrina e a sequência. O ensinamento persistente. Interessante essa parte aqui, do ensinamento persistente, que nos primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Por quê? O que é que Jesus fez? Ele pegou uma multidão e começou a ensinar para todo mundo? Não. Ele separou quantas pessoas? Para ensinar todo dia? 12 alunos. Esses alunos eram pessoas que sabiam tudo? Rapaz, olha, para tu ter um entendimento, o que é um pescador? Sei aqui que você já sabe de um bom pescador. Um bom pescador tem que entender de tempo. Basicamente, você já sabe, o camarada vai sair, está um furacão lá não sei aonde, vão pescar. Pelo amor de Deus, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Varô, falou tudo. Você agora deu a exegese dessa palavra. Por que o ensinamento persistente que está aqui nesse último ponto?
O que vacila mesmo, varoa. É exatamente isso, irmão Lu. O camarada pescador, cascudo da vida, ainda vai, teimosice, dá mal. Felizmente. Ele pensa que vai estar Jesus lá mandando ele andar por sobre as águas. Não vai acontecer, não vai rolar mais. Diga. É. Porque é aí que está o negócio. Mas tudo tem um sinal de Deus, varão. Tudo tem um sinal de Deus. Você acha que não teve sinal de Deus naquela tempestade? Que pegou eles lá no barco, Jesus estava dormindo? Tem sinal, sim. Eles sabiam da região, sabiam do Monte Hermon, que sempre foi congelado no seu pico, que de repente fazia um vento lá e fazia desprender um bloco de gelo e vinha até as águas. Quando vinha naquelas águas, dava o choque térmico. Dependendo do dia e como estava a água, olhar para o Monte Hermon acontecendo alguma coisa, era tranquilo para qualquer um. Era o maior monte daquela região. Então, você está aqui vendo o mestre Álvaro e você está entrando, você sabe que pode dizer alguma coisa de lá e você tem condições de ver. Jesus está no barco. Então, não tem problema, aconteceu o negócio lá. Mas Jesus estava no barco e salvou todo mundo. Então, persistentemente, Jesus ensinou. Teve muito vacilo. Teve vacilos a qual eles pensavam que só eles é que tinham tinha a chave da salvação, só eles eram o rei da cocada preta, entendeu? Só eles que podiam todas as coisas. Eles até que um dia chegam para Jesus: Senhor, o camarada estava lá expulsando. Ih, rapaz, nós repreendemos eles. Não, pode ser não, filho. Jesus já tinha ensinado a muitos, apesar de ter eles 12 no canto todo dia. Jesus falou para eles: quem não é contra nós, não é por nós, filho. Não faz isso não. Entenda, irmãos, e não é por a gente ser muita coisa nesse mundo, e por estar aqui, até com a carteirinha de pastor, eu não posso ser repreendido por um jovem, por uma criança, a qualquer momento. Eu vou ter que abaixar minha cabeça, que se for verdade, a profecia de Deus vai sair da boca e não vai voltar vazia. E ai de mim julgar o profeta. Ai de mim. A palavra de Deus diz que julgai a profecia e não os profetas. Os profetas, quem cuida é Deus. Se estiver fazendo profetada, eu não vou julgar eles, está na mão de Deus, já desde o começo da primeira palavra. Mas eu tenho que ouvir, e Deus vai fazer uma grande vitória. Ponto final. Persistência, interessante, porque a gente aprende por muito, realmente, repetição. A maioria. Qual é o ensinamento no ensino secular que você mais aprendeu por persistência? Dá um exemplo aí, que a gente ensinou, que a professora lá atrás ensinou, né? Do abecedário, as primeiras letrinhas sendo desenhadas ali, o tracejado, que a gente faz em casa para os nossos filhos, depois, né? Olha só, quantas coisas. E Deus vai colocando essa parte aí. E tudo isso vai acontecendo no dia a dia. Por que esta persistência, nesse ponto de número 3, é evidente? Porque o mestre tem que fazer, e essa parte de fazer, que está aqui, escrito: a igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo, observe que está aí na revista, o apóstolo Paulo mostrou-se como verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como quem? Aos gregos. A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores da igreja em Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja, vivendo dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Esse ponto de número 3, do tópico
do tópico 2, a gente tem que entender a credibilidade em fazer, irmão. Quem é que você... Meu Deus do céu, irmã Beth, se você ensinar para Ellen, você vai ensinar uma coisa quando ela já adolescente, começa a aprender a fazer alguma coisa na cozinha, vai logo mandando fazer logo o frango com quiabo? Feijoada? Vai ensinar a fazer as coisas mais básicas. Vai ensinar a fritar ovo, vai ensinar a fazer o arrozinho. Entendeu? Devagarinho. Como temperar, não é isso? Usar o sal, usar o alho adequadamente. Temperar bem. O que Jesus ensinou a eles da mesma maneira, foi passar, eles também fizeram da mesma maneira. É nesse modelo, assim vai ter sucesso. Então é devagar. Eu não começo com muito, ele estava sempre mostrando, eu começo com pouco. Ser fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. A palavra não é só financeira não, tá, irmãos? Essa palavra também é prática de ensinamento. Ainda aqui, a gente pode observar uma coisa que houve sempre uma palavra de doutrina, e a interpretação para a doutrina a gente tem que ter sempre como ensino. E o segundo ponto, o terceiro ponto que a gente finaliza agora, ensinamento persistente, é que o ensino é uma construção. Imagine um terreno plano e um terreno em declive ou aclive, todo cheio de pedra. Qual é o melhor terreno para poder construir? Qual o melhor terreno? Plano, firme. Já viu a dificuldade que é, né, pastor João? Vou pegar essa ribanceira aqui, eu vou fazer um prédio. Meu Pai eterno. Né? Isso aí. Dessa maneira. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 6. Olha aí a construção que Jesus mandou. Vamos finalizando já. Deuteronômio capítulo 6. Quando dá o versículo lá de 1 ao 7, Deus determina algumas coisas em relação à construção do povo, na parte intelectual. E ele começa dizendo assim: estes, pois, são os meus mandamentos, estatutos e os juízos. Um dia eu vou falar com vocês, vou ensinar em doutrina aqui o porquê que ele fala assim, tá? Que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as imitarás a teus filhos, e as imitarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua mesa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Observe sempre essas sequências, tá? Mas aqui nosso propósito é dizer que houve uma ordem de Deus para que eles pudessem estar preparados para tomar posse da terra. Então, se você vai tomar posse de alguma coisa na vida, Deus fala que você tem que ter educação. Sempre assim. É muito bom ver uma pessoa, às vezes, no trabalho que está ganhando 5 mil reais, 10 mil reais. Meu Deus do céu! Ô, glória!
mas você não sabe as pedradas, os caminhos espinhosos que estavam naqueles degraus até ele chegar lá. Lembre-se de Jesus Cristo. Foi pendurado no madeiro? Amém. Mas o madeiro estava bem alto, numa colina, e se chamava Monte da Caveira. Depois ele disse que nós poderíamos estar no monte, mas não era esse, era o Monte Sião. Vamos estar lá daqui a pouquinho. E vamos aprender com ele. Você pensa que na eternidade vão ficar cantando? Isso é só cantaria, não. Louvor ali está falando de dar testemunho. O testemunho não é só na terra, irmão? Não é só na terra, não. Você vai aprender todos os mistérios desta terra, que somos provento dela. Depois vamos aprender todos os mistérios da nossa galáxia. Você sabe quantas galáxias tem? Pelo menos, já até agora falada, mais de 96 bilhões de galáxias. Então, a eternidade teremos para aprender, o suficiente temos. Amém? Então, se prepara, irmão. Quando você estiver perto de Jesus um dia, Ele vai te dar muito ainda a aprender. E glória a Deus. Porque para aprender com Ele, do jeito que Ele é, tem que ter corpo glorificado mesmo. Tem que ter corpo glorificado. Aleluia. Vamos finalizar esse último ponto, que está falando sobre uma necessidade urgente, a responsabilidade de um discipulado contínuo e, é claro, os requisitos necessários. Primeiro ponto, da importância do dom ministerial de mestre. Reúne informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Alguém quer ser professor de teologia na igreja? Você tem que saber, basicamente, reunir essas informações. Basicamente. Falou sobre um assunto, aí ali naquela Bíblia, sua Bíblia, não tem o rodapé. Onde é que você vai buscar? Vai buscar no Google. Eu vou logo, vai no Google. Aí você busca alguma coisa no Google. É credibilidade você buscar alguma coisa no Google, irmãos? Não é. Tem, assim, digamos, uma referência para você começar a aprender a perguntar. É bom. Mas é importante você vir a cada um de nós aqui, porque se você quer aplicar aqui o seu dom ministerial, então é importante você vir até nós. O Espírito Santo faz a parte dele, mas você tem a sua parte. Amém? Então, essa necessidade é urgente, tá? Não é de qualquer maneira. A responsabilidade. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Isso aqui é o pior erro que pode acontecer. Infelizmente, igrejas aí já nem pregam mais isso. É difícil. Você já viu aquela obra? Quem entende de obra aí? O camarada começou as colunas. Você está vendo toda a parte da obra ali, o radier, tem uma parede. Tá beleza. Quando você vai bater na parede, a parede tá oca. Que parede é essa? Quando você vai entrar dentro da casa, as paredes estão tortas. A coluna, o camarada, se você for tirar o reboco, ela estava aqui, mas não está no cintamento, não casa. Meu Deus do céu, que casa é essa? É a estrutura de quem não tem um ensinamento. Isso aqui, no caso, é de quem não ouve. Não quer vir numa escola bíblica, não quer estudar a palavra. Eu falei sobre leitura. Irmãos, foi tirado um dado, o último dado foi dito que o brasileiro lê 5 livros, em média, por ano. É bom isso?
Esse passarinho canta forte, né? Desculpa, irmãos e irmãs, foi o papagaio que a irmã Jeane soltou ali, mas já prenderam ele. Então, vamos continuar. Terminando aqui, irmãos. Terminando aqui. Para papagaio aí, a gente dá um jeito, uma disciplina nele. Finalizando aqui, irmãos, essa estrutura, às vezes está maquiada, parece que tem, não tem nada, essa estrutura está horrível. Se o pessoal entrar nessa casa, é capaz daqui a pouco desmoronar tudo. Então, é importante você ter ensinamento para ser uma boa casa, para acolher bem as pessoas, para que elas possam ter um ensinamento como você teve e elas possam passar também da mesma maneira. Veja essa estrutura. Prende esse papagaio aí, irmão. Meu Deus. Vamos finalizar aqui sobre os requisitos necessários ao mestre. Primeiro, o salvo em Cristo não pode haver dúvidas. Segundo, o hábito de ter em nosso país a leitura é um problema cultural. Isso é um grande desafio, como eu comecei falando. O brasileiro, em média, lê 5 livros por ano. Por exemplo, o francês, em média, lê 21 livros por ano. Meu Jesus, que vergonha para nós. Agora, se eu for tirar uma estimativa de crente, como é que vai ficar isso? Se for tirar uma estimativa do crente que lê a Bíblia uma vez por ano, aí estão falando de boca cheia aí, que no Brasil tem mais de 40% evangélico. Irmãos, eu não entro por essa estimativa jamais. Deus ele nunca gostou de estimativa, só para começar, tá, irmão? Você não lê na Bíblia, eu gostei quando Davi fez o censo. Não, não vai encontrar isso. Eu gostei quando o Gideão levantou 32 mil. Não vai encontrar isso. Vai encontrar que o Senhor repreendeu. O Senhor começou fazendo assim, vou peneirar, vamos ver. Quantos combateram? Mais de 150 mil de um Gideão. Foram 32? Nem 22, mas foram 300. Jesus Cristo começou com 12, depois ficou com 11, substituiu depois, e o substituto mesmo, por primazia, foi Paulo, revelado pelas Escrituras. E esses 12 representam 12 portas. E portas de apostolado significa portas de ensino. De ensino. E graças a Deus, é com o ensinamento que nós vamos entrar nas mansões pelas portas. Amém? Vamos ler a conclusão juntos? É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos no Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado do que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade e é claro que o Espírito Santo possa continuar falando grandemente aos vossos corações. Venham na próxima aula, não falte, esteja conosco em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu já li aqui, é só uma observação. Pai amado e bendito Senhor, agradecemos nesta manhã tudo que o Senhor nos ajudou aqui a realizar. A sua presença, meu Deus eterno, sempre invocada, a qual nós fizemos, ó Pai Santo, menção. Precisamos de Ti, meu Deus, em todo momento. Recebe, meu Pai Santo e poderoso,
como cheiro suave diante de Ti, toda a nossa adoração nesta manhã. E esse ensinamento, ó Pai amado, continue sendo primordial da Tua parte, pelo Teu Espírito Santo. E que possamos juntos, meu Deus eterno, continuar crescendo na graça e conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo possa estar com todos que possam dizer amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Obrigado, amados.